Você já se sentiu completamente abalado por uma crítica? Talvez algo tão simples como uma mensagem em suas redes sociais tenha mexido com sua autoestima de forma inesperada. Se você já passou por isso, não se sinta sozinho. Vamos ser sinceros, todos nós já recebemos aquele comentário cruel ou até aquele feedback que parece tirar o chão debaixo dos nossos pés. E convenhamos, as redes sociais, com suas opiniões rápidas e sem filtro, fazem isso acontecer o tempo todo. Mas o que é mais difícil de lidar? A crítica ou o efeito que ela causa em nós? Quantas vezes você se pegou refletindo sobre o que disseram, tentando entender se aquilo tem algum fundamento ou se é só uma tentativa de te fazer duvidar de si mesmo? Pois é, isso é mais comum do que parece. E é por isso que hoje vamos conversar sobre como superar as críticas de uma maneira que te fortaleça, sem deixar que elas tirem o seu foco. Não é sobre ignorar as críticas ou fingir que elas não existem, mas sim aprender a lidar com elas de forma inteligente e não deixar que elas definam seu valor. Vamos juntos entender como transformar esse tipo de feedback em aprendizado. Impacto das críticas nas redes sociais. Hoje, em qualquer plataforma digital, nossa vida está exposta ao olhar constante de outros. E com essa exposição, vem a inevitável realidade das críticas. Se você está nas redes sociais, é quase impossível escapar dos comentários, dos julgamentos e das opiniões alheias. Uma foto, uma opinião, uma palavra, tudo pode gerar um furor. E muitas vezes as críticas chegam sem aviso, pesadas e às vezes até cruelmente disfarçadas de feedbacks construtivos. E aí não tem jeito, a gente acaba levando para o lado pessoal. Sabe aquela sensação de que ao ler um comentário negativo, você fica com um gosto amargo que dura horas até dias? A crítica não afeta apenas a nossa imagem ou o que fizemos, mas muitas vezes mexe com a nossa essência, com o que somos. O pior é que essas críticas surgem de qualquer lugar. Pode ser aquele amigo do colégio que nunca te apoiou, ou até mesmo um completo estranho que acha que tem o direito de opinar sobre sua vida. A pressão, por mais que tente disfarçar, está ali, sempre. As redes sociais criam um ambiente de comparações constantes, onde a necessidade de aprovação e a busca pela perfeição podem nos consumir. E é aí que surge a dificuldade de lidar com as críticas. Elas não vêm só como palavras, elas vêm com a força de influenciar nossa autoestima, fazendo a gente duvidar de tudo que já conquistamos até ali. Porém, a boa notícia é que, embora as críticas sejam inevitáveis, você tem o controle de como reagir a elas. O segredo está em não deixar que elas definam quem você é. A diferença entre críticas construtivas e destrutivas. Quando recebemos uma crítica, é fácil nos deixarmos levar pela emoção do momento, especialmente se ela nos atinge em cheio. Mas o que é importante entender é que nem toda crítica é igual. Existem críticas que, de fato, podem ser construtivas e nos ajudar a crescer, e outras que não passam de ataques desnecessários e destrutivos. A chave aqui é aprender a distinguir uma da outra para não carregar um peso desnecessário. As críticas construtivas são aquelas que, embora possam ser difíceis de ouvir, têm a intenção de nos ajudar a melhorar. Elas vêm com sugestões ou observações que, de alguma forma, podem agregar valor ao que estamos fazendo. Imagine, por exemplo, um amigo dizendo: "Olha, gostei da sua ideia, mas talvez se você mudar um pouco o tom da sua abordagem, você consiga se comunicar melhor com seu público." Isso é uma crítica que, mesmo que direta, tem um fundo positivo. Ela não ataca você como pessoa, mas sim o que você fez e oferece algo para você melhorar. Por outro lado, as críticas destrutivas são aquelas que não têm nenhum propósito de agregar. São comentários vazios, sem embasamento, que simplesmente tentam diminuir o outro. Você não tem talento nenhum para isso. Ou isso é uma perda de tempo.
Essas críticas não oferecem sugestões, nem espaço para crescimento. Elas apenas fazem você se sentir inferior e questionar sua capacidade, sem nenhuma razão lógica por trás disso. Saber diferenciar essas duas é fundamental para a sua saúde mental e emocional. Ao perceber que uma crítica construtiva pode ser uma oportunidade de aprendizado, você pode usá-la para melhorar. Já as críticas destrutivas, essas você deve aprender a deixar passar, sem permitir que elas afetem seu valor pessoal. Ao focar apenas nas críticas que podem te ajudar a evoluir, você começa a se fortalecer emocionalmente e a desenvolver uma mentalidade mais resiliente. Como lidar com críticas de forma emocionalmente inteligente? Receber uma crítica pode ser um golpe para a nossa autoestima, mas o que define nossa reação é a maneira como escolhemos lidar com isso. A boa notícia é que existem estratégias simples para processar uma crítica de forma emocionalmente inteligente, sem deixar que ela nos afete profundamente. O segredo está no autocontrole, no foco e na forma como você decide reagir a essas palavras. A primeira dica é respirar. Parece simples, mas é essencial. Antes de reagir impulsivamente, respire fundo e dê a si mesmo um momento para refletir. Quando você recebe uma crítica, especialmente uma negativa, a primeira reação é de defesa. Você pode sentir a necessidade de justificar, de contra-argumentar. Porém, esse impulso pode muitas vezes agravar a situação. Em vez disso, respire e permita que a crítica sente por um momento. Pergunte a si mesmo, o que essa pessoa está tentando dizer? Isso é construtivo ou é apenas uma opinião sem sentido? Outra estratégia eficaz é dar um passo atrás e analisar se a crítica realmente é sobre você ou sobre o que você fez. Se alguém disser que não gostou do seu trabalho, por exemplo, isso não é uma crítica à sua pessoa, mas sim à sua execução. Essa distinção ajuda a separar o que é uma crítica válida do que é simplesmente uma tentativa de diminuir o outro. Se for uma crítica construtiva, aceite-a de forma madura, sem ego. A autocrítica é essencial para o crescimento. Agora, se for uma crítica destrutiva, pratique o desapego. Não tome como algo pessoal. Entenda que a opinião de outra pessoa sobre você não define quem você realmente é. O poder está em como você escolhe reagir. Ao desenvolver essa habilidade emocional de filtrar as críticas, você fortalece sua confiança e diminui a quantidade de energia que gasta se preocupando com a opinião dos outros. Exemplos de influenciadores digitais e pessoas conhecidas que superaram críticas. Muitas vezes é difícil acreditar que críticas podem ser superadas, especialmente quando você está no centro da atenção e cada passo é minuciosamente observado. No entanto, existem inúmeros exemplos de pessoas que transformaram as críticas em combustível para o sucesso, especialmente influenciadores digitais, que hoje são ícones de resiliência. Um exemplo clássico é o de grandes influenciadores que enfrentaram críticas pesadas no início de suas carreiras. Por exemplo, muitos famosos começaram suas jornadas sendo alvo de piadas, comentários maldosos e até críticas ferozes sobre sua aparência ou estilo. No começo, tudo parecia um obstáculo intransponível, mas ao invés de se deixarem derrubar, essas pessoas usaram o feedback para evoluir. Um caso bem conhecido é o de inserir nome de influenciador, que no começo foi alvo de muitas críticas sobre seu estilo de vida ou suas opiniões. No entanto, ele não se intimidou. Ao contrário, começou a focar nas críticas construtivas e, com o tempo, desenvolveu uma base de seguidores ainda mais fiel, provando que ninguém deve ser definido por um comentário isolado. Outros exemplos podem ser de pessoas conhecidas que tiveram que lidar com críticas sobre suas decisões ou seus trabalhos, mas conseguiram usar essas críticas para aprimorar o que faziam,
atingindo resultados ainda melhores. Como essas figuras públicas, você também pode aprender a utilizar o feedback, especialmente os negativos, como uma oportunidade para crescer. Esses exemplos mostram que as críticas podem ser inevitáveis, mas sua reação diante delas pode fazer toda a diferença na sua trajetória, transformando críticas em aprendizado pessoal. Agora que discutimos como filtrar as críticas construtivas das destrutivas e como lidar com elas de forma emocionalmente inteligente, é hora de pensar em como transformar essas críticas em aprendizado real e significativo. No final das contas, as críticas, quando bem processadas, têm o poder de nos impulsionar a um nível mais alto de autoconfiança e evolução pessoal. E é exatamente isso que precisamos focar: usar o feedback para crescer e não para se rebaixar. Primeiro, entenda que cada crítica tem algo a ensinar. Mesmo quando não gostamos do que ouvimos, ela pode revelar algo que precisamos melhorar, uma área onde podemos evoluir. Por exemplo, se alguém critica o seu desempenho em um projeto, em vez de ficar chateado, pergunte-se: o que isso pode me ensinar sobre o que estou fazendo? Existe algo que eu possa melhorar? Ao adotar essa mentalidade de aprendizado, você transforma a crítica de algo doloroso em uma oportunidade de crescimento. Além disso, cada vez que você lida com uma crítica de maneira construtiva, você está se tornando mais resiliente. Isso significa que você não só aprende a melhorar o que faz, mas também a se fortalecer emocionalmente. Com o tempo, você começa a ver as críticas como algo natural do processo de crescimento e não como uma ameaça à sua autoestima. Pense nisso. Cada vez que alguém critica seu trabalho, sua aparência ou suas escolhas, você tem a chance de mostrar que está evoluindo. Ao invés de se fechar, procure sempre o aprendizado que pode ser extraído dali. Esse processo contínuo de autoaperfeiçoamento vai te tornar mais confiante e preparado para enfrentar novos desafios. Afinal, cada crítica é uma oportunidade para se tornar a melhor versão de si mesmo. Agora que você já aprendeu a lidar com as críticas de uma forma mais inteligente e construtiva, é hora de dar o primeiro passo para transformar a sua vida. Se você realmente deseja crescer e melhorar sua autoconfiança, eu te convido a clicar no link fixado no comentário abaixo. Lá, você encontrará um recurso valioso que pode te ajudar a dar o primeiro passo para não deixar que as críticas te abalem mais. Esse é o primeiro passo para aprender a usar as críticas a seu favor e fortalecer a sua autoestima de forma prática. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que te ajudem a evoluir. Deixe o seu like para mostrar que esse vídeo fez diferença para você e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E, para aprender ainda mais sobre como se tornar mais resiliente e confiante, clique no vídeo que está na tela agora. Juntos, vamos seguir superando as críticas e conquistando nossos objetivos.